Boa tarde. Ok. Continuando o que a gente começou hoje sobre as leis do Yom Kippur. Então, a pessoa deve honrar o dia do Yom Kippur. Apesar que é um dia que a Torá fala que a gente deve afligir nossas almas de 5 maneiras. Mas é um dia bom, é um Yom Tov. Então, a gente falou de a casa tem que estar bonita, com velas, com toalha branca em cima da mesa, sem comida de preferência. Preferência não deve ter comida, a não ser que seja para as crianças. E então existe o costume da pessoa se vestir com roupas brancas. Por que roupas brancas? Então, uma, que a gente vai se parecer com os anjos. Óbvio que isso é simbólico, porque anjo não tem nem roupa, não tem nem corpo, mas é uma maneira, digamos assim, mais pura, digamos assim, sem cor. E o Ângelo já tem até nome. E o outro motivo é que a mortalha do além, ela é branca também. Então, para lembrar e para fazer com que a gente sinta um pouco mais de submissão nesse dia, então se veste de branco. Alguns vestem aquele avental chamado kittel, e por cima, obviamente, como a gente falou outra vez, a gente veste o talit. É a única noite do ano que a gente veste o talit. Esses são os dois motivos. Se a pessoa, aqui tem uma coisa importante, já adiantando para o final do Yom Kippur. Esse ano, Yom Kippur ele coincide com o Shabat, então a gente vai fazer a Havdalah igual todo Motzei Shabat. Porém, caso isso não aconteça, você deve deixar uma vela acesa desde antes do Yom Kippur, para você poder fazer a Brachá do Borei Meorei Ha'esh. Por quê? Porque existem dois motivos que a gente faz Borei Meorei Ha'esh no sábado à noite. Ao longo do sábado, você não pode manusear o fogo. 2, quando Adão Arishon foi expulso do Gan Eden, ele entrou numa escuridão muito grande, e aí ele pegou 2 pedras, bateu uma na outra e descobriu o fogo. Então, Motzei Shabbat, ele carrega esses dois motivos. Nos Yamim Tovim, quando termina o Yom Tov, você não precisa fazer a brachá do fogo, porque Yom Tov você pode mexer no fogo. Então não tem sentido. Yom Kippur, ele se iguala ao Shabbat, você não pode passar fogo. Apesar que ele é Yom Tov, ele é igual ao Shabbat. As leis dele é igual ao do Shabbat. Então, você não pode manusear o fogo. Porém, se coincide no sábado à noite, então você mantém o costume normal. Se não coincide no sábado à noite, será que esse motivo de eu não ter mexido na vela, no fogo, já é suficiente para eu fazer a brachá ou não? Para isso, a gente deixa uma vela que ela pernoitou, ela passou por todo Yom Kippur acesa, e assim eu deixo bem claro que, olha, o fogo estava aqui, e eu não usei dele, e assim eu uso essa vela para fazer a brachá de Borei Meorei Ha'esh. Essa é a única vez do ano que a gente tem essa situação fora do comum. Então você vai fazer o Borei Meorei Ha'esh não com aquela vela trançada, vai fazer com aquela vela que ela pernoitou. Esse ano não faz diferença, já que é Motzei Shabbat, você pode acender 2 velas com aquela vela trançada normalmente. Então não precisa deixar essa vela acesa? Então, boa. Então, essa vela, por esse motivo, você não precisa. Porém, existe o costume de se deixar uma vela acesa para, Deus nos livre, lo aleno, pai ou mãe falecidos, pelo Iskor. Então, isso você vai deixar de antemão. E mais uma coisa, isso se chama Ner Neshama, ou Nerot Neshamot. E tem mais uma, e se cada uma acende na sua casa antes das velas do Yom Tov. E tem mais uma vela que você acende, na verdade, você leva para a sinagoga, e o shamash, ele acende. O bedel da sinagoga, ele acende. Isso é uma vela por família, é um costume, chamado Ner Chaim. Contrário, não é a Ner Neshama, é a Ner da vida. Isso é um costume de você acender isso na sinagoga. Tem toda uma explicação porque a gente faz isso na sinagoga, porque está escrito que se lo além, Deus nos livre, essa vela se apagar, não é um bom sinal para a pessoa. Então você acende na sinagoga, e assim o bedel ele mistura com outras velas, senão ninguém precisa saber de quem é quem. Mas a gente mesmo que se isso acontecer, a gente pode ser um motivo para a gente fazer mais chuvá, mas também não precisa ficar preocupado. Bezrat Hashem vai ter um ano muito bom. Então você tem essas outras velas de qualquer jeito que você acende. E a vela de Havdalah, caso se apague, pode acender também. Se você não deixou essa vela ou apagou e etc., você ainda assim pode fazer a brachá do Borei Meorei Ha'esh. Isso normal, normal, mesmo não sendo Motzei Shabbat. Sim. Então tem que acender uma vela.
tem que acender a vela Ner Haim. Estou falando, independente da questão da Havdalah. Você traz aqui na sinagoga, a gente acende na copinha, na cozinha, alguma coisa assim, e esse é o costume. Só que você tem que chegar aqui a tempo, certo? E também, se a esposa acendeu a vela em casa e você ainda não recebeu o Shabat ou Yom Kippur. Se você já recebeu o Shabat ou Yom Kippur, já não pode mais carregar a vela, então aí você acende na tua casa. Que horas começa? 5 e... A gente falou hoje de manhã? 51, se eu não me engano. Não me pego pela palavra, mas tenho quase certeza que é esse horário. Olhe no calendário, antes é, de ter certeza. Agora, uma coisa curiosa. No Shabat, se a pessoa quer comer, para poder comer quente no Shabat, foi inventado o chunt. Por que a gente tem o chunt? Porque é aquele tipo de comida que ele não vai estragar, não vai azedar passando a noite inteira cozinhando. Então, você usa lá aquilo que em inglês chama slow cooker, né? Cozinha devagar. E assim, você tem uma comida quente e não queimada, de preferência, para o dia seguinte. Isso a gente pode fazer no Shabat, respeitando todos os devidos cuidados do Shabat. Deixar de antemão, cobrir o fogo, cobrir a chapa, cobrir o botão, que esteja cozido e vários outros detalhes. No Yom Kippur, se você vai dizer, bom, eu vou ter uma quebra do jejum em casa com um monte de gente, então eu já vou deixar minha sopa um dia antes. Hoje é difícil disso acontecer. Então, você não deve, porque você não tem utilidade para isso no Yom Kippur. Porém, o que é mais comum de acontecer é você ter crianças em casa. E você quer que eles comam alguma coisa quente durante o dia de Yom Kippur. Não precisa ser uma coisa quente, mas você, às vezes pode ser, tem crianças que só comem determinado tipo de comida, você quer dar para eles uma coisa mais saudável, uma carne, uma batata, alguma coisa assim. Então, aí você pode deixar, sem problemas, usar a panela de chunto ou fazer conforme a gente faz no Shabat, e respeitar todas as mesmas leis do Shabat e servir para as crianças. Cuidado que se o cheiro estiver muito bom, para você não querer dar uma experimentada, uma degustada no cholent. E, curiosamente, uma criança que já tem uma certa maturidade e ele ainda não vai completar o jejum, antes dele comer, ele deve fazer um kiddush. E esse kiddush não está no Sidur, porque desde quando tem um kiddush para Yom Kippur? Então, ele tem um nusach, que é o básico, é parecido com os outros Yamim Tovim, de dia é fácil. Aliás, desculpa, o Kiddush ele Modei Hashem Ikrai Kodesh, é igual dos outros Yamim Tovim. O Birkat Hamazon, ele vai fazer o Birkat Hamazon com Yalev e Avó, e vai falar Beyom Kippurim. E esse não está no Sidur, tá? Beyom Kippurim? Depende qual Sidur. Alguns, boa. Bom, então, tá bom? Ok? Então é isso. O Kiddush ele é normal, mas o Birkat Hamazon ele vai ter lá Beyom Kippurim, que é o mesmo texto que a gente faz dentro da Midah. Só que no Birkat Hamazon normalmente não tem Beyom Kippurim, porque você não vai fazer Birkat Hamazon nem Yom Kippur. Isso se aplica também para uma pessoa que ele vai precisar realmente comer, ele vai fazer uma seudá. Sim, estou dizendo uma pessoa que foi realmente completamente isentada do jejum por motivos de saúde e não vai adiantar para ele comer aos pouquinhos, etc. Ele vai lá, faz uma seudá, então ele tem ele teria que fazer o kiddush, ele tem que fazer o kiddush e ele vai ter que fazer tudo completo. Mas isso é casos extremos. Se uma pessoa está doente, deve consultar o médico, deve consultar o rabino, e se alguém precisar, tem um arquivo já com todas as alachot básicas para a pessoa que esteja doente, lá dentro da pessoa que deu a luz, uma pessoa que está dando de mamar, se alguém precisar, eu posso repassar, pode dar uma lida e ter lá todas as alahot básicas. Se tiver uma coisa especial, específica, aí deve consultar em especial o seu médico, o seu rabino, para se orientar. E nesse papel eu tenho também, nesse arquivo eu tenho também quais são as medidas que a pessoa pode tomar, em quanto tempo, comer em quanto tempo, conforme a necessidade. Então, se alguém precisar, eu repasso esse arquivo. Então, vamos agora para as proibições do Yom Kippur. Então, a primeira, já falando agora que a gente falou sobre comer, Yom Kippur, etc. A primeira obrigação mais conhecida, é o jejum do Yom Kippur. E quando a gente fala de jejum, não existe no judaísmo jejum só de comida. Jejum é jejum absoluto, comida e bebida. Esse jejum, a gente falou hoje de manhã, qual é o horário que ele começa.
Então, mais simples é seguir o horário do calendário. E a pessoa deve seguir esse jejum. Esse é o jejum mais importante que nós temos no nosso calendário. Depois dele vem o Tisha B'Av, depois vem os demais. Então, é extremamente importante. Na época do Beit HaMikdash, tinha bastante jejuns que faziam eventualmente para chuvas, que faltava chuva em Israel. E aí, dependendo de qual jejum, por exemplo, as mulheres que estão grávidas, ou estão dando de mamar, ou alguém está meio enfermo, pessoas de idade, já estava isenta de cara. Então, só para usar como exemplo, chega no Yom Kippur, ninguém está isento dele. A não ser que ele tenha uma situação muito específica. Então, a regra número 1 é, se você tem dificuldade com o jejum, passe dormindo em casa 24 horas e não venha na sinagoga, você não vai sentir toda aquela aqui do chá, talvez, do Yom Kippur, mas você está fazendo a tua obrigação, que é jejuar no Yom Kippur. É estranho, porque Yom Kippur você pensa diretamente em sinagoga, em reza, em se arrepender. A mitzvah, a obrigação é venitem et nafshotechem, você tem que afligir as suas almas. Esse jejum supera o próprio Shabat, como vai ser esse ano. Então, esse é a lei, você deve, então, manter isso. Mais uma coisa importante, infelizmente, muitas pessoas não cumprem ainda o Shabat, conforme as leis da Torá e etc. Mas muitas pessoas cumprem, fazem questão de cumprir o Yom Kippur. É uma coisa fantástica. Nunca a gente deve desmerecer, falar, mas você faz esse, mas não faz o outro. Cada mitzvah é uma mitzvah. Quando alguém fala para mim, eu não cumpro o Shabat, eu falo, você é um mentiroso. Você dorme de sexta para sábado? Durmo. Quanto tempo? 8 horas. Bom, 8 horas do Shabat, você já cumpriu. Você não acendeu luz, você não fez nada de errado. Falta um pouco, falta mais algumas. Falta mais umas 14. A gente vai chegando lá. Cada dia vai aumentando um pouquinho, cada semana você vai aumentando um pouco. Então, a gente tem que considerar cada mitzvah, cada detalhe. Então, mesmo que alguém não faça perfeito, ninguém é perfeito, a gente tem que estar cada dia fazendo um pouco mais. Então, o Yom Kippur, muita gente busca respeitar e aproveitar e fazer essa sugestão. Se alguém ainda não cumpre nem o Shabat, nem o Yom Kippur, que pelo menos comece com o Yom Kippur. E ele vai se abster de andar de carro, de subir de elevador, de acender a luz e etc. Se precisar de alguma orientação mais específica, eu posso dar sobre o Shabat, sobre o Yom Kippur. E agora, esse ano ainda, que é acumulativa, Yom Kippur com Shabat, então mais ainda um incentivo para as pessoas cumprirem esse Shabat, fazerem direitinho, se precisar caminhar, subir 43 andares. Não sugiro, melhor achar um hotel mais perto, com andar baixo, vai ser mais fácil para você jejuar, mas buscar realmente fazer tudo direitinho no Yom Kippur é extremamente importante. Então, primeira coisa em relação ao jejum, exceções à regra do jejum, cada caso é um caso. Se alguém precisa, já falei, consulta o médico, consulta o rabino, e tem esse arquivo para passar. Crianças, nesse jejum, a gente deve tentar já educar as crianças a fazer o que se chama Tanit Shaot, um jejum de horas, e conforme a idade da criança, não 3, 4, 5 anos, mas conforme já chega uma idade, uma certa maturidade na educação, você já vai educando para ele. Por exemplo, a gente jantou 5 da tarde, chega em casa da sinagoga às 8, está morrendo de fome. Criança acontece, que na hora da janta não come e depois da janta quer comer. É uma hora de você falar, bom, aguenta até amanhã. Ah, mas estou morrendo de sede. É quem mandou ficar correndo na sinagoga, sobe e desce. Mas tentar dentro do possível a ideia sempre é educação. Então, a gente tem uma frase muito boa que a gente não está educando crianças, estamos educando futuros adultos. Então, educar agora de uma maneira que ele vai rejeitar, obviamente isso não é educação. Então, fazer de uma maneira que seja agradável, que seja gradativa, para que ele possa, aos poucos, compreendendo a importância desse jejum, e ao mesmo tempo cuidar da saúde. Obviamente, às vezes a criança quer ir ao extremo, eu consigo mostrar para os amigos, então também cuidar da saúde dele. Às vezes tem que falar para a criança, vá e coma. Não é correto que ele jejue antes da idade, porque prejudicar a saúde, isso é pior do que tudo. Mas, Tanit Shaot, conforme a idade, alguns já vão até o dia seguinte, até meio-dia, até 10 horas da manhã, conforme ele vai crescendo, até chegar um pouco antes do Bar Mitzvah. Muitos já costumam jejuar antes do Bar Mitzvah, a mitzvah, a obrigação é no Bar Mitzvah, mas alguns já, antes do Bar Mitzvah, já fazem o jejum completo, quando já está bem próximo do Bar ou Bat Mitzvah. Pessoas que precisam tomar remédio, aqui é um exemplo talvez mais pertinente, mais comum. A pessoa fala, eu posso jejuar, mas eu preciso tomar um remédio. Então, o remédio, se for pílula, se pode tomar seco, a pílula, um comprimido, você pode tomar seco, ótimo. Se for algum xarope que tem sabor, você tem que estragar aquele sabor.
porque você não pode sentir um sabor bom. Você não pode comer comida. Se é um sabor bom, a comida é uma comida. Então você tem que estragar aquele sabor. O que você faz? A melhor dica é mais fácil, fazer um chá preto forte sem açúcar, mistura com aquele xarope e você toma. Se uma pessoa ele precisa, por exemplo, diabetes, a pessoa tem alguma pressão alta e precisa comer o antibiótico, ele precisa comer antes daquele remédio. A dica número 1 é, se é possível, tomar logo antes do jejum e logo depois do jejum. Muitos desses remédios, se mudar 2, 3 horas, só tomar uma vez por dia, não vai mudar muito. E se ele realmente precisa comer, caso ele não comer, ele pode entrar em risco, entrar em problemas, etc. Então, ele deve respeitar aquelas quantias mínimas, conforme tá as orientações, para que ele possa tomar o remédio, que falando aqui de um remédio realmente não falando de vitamina, etc. Falando de um remédio realmente que é importantíssimo, essencial para a saúde dele, e ele precisa comer, caso contrário, vai fazer mal para ele, então ele come os shiurim conforme essas pequenas medidas para que assim ele vai poder respeitar o jejum, mantendo essas pequenas medidas.